Eleições 2024. Notícias. Eleições 2024. É um gaiato esse Túlio É um Lemos. gaiato, é um gaiato ele. É Vinheta sempre muito engraçado. produzida ao vivo. É, ao vivo. É isso. E a gente começa falando o seguinte: o vice de Carlos Eduardo. Pois é, nesta quarta-feira, amanhã, às 9 horas da manhã, na sede do PSD em Natal, pré-candidato a prefeito Carlos Eduardo vai anunciar a composição da sua chapa majoritária, a chapa majoritária do partido para as eleições de 2024. O evento vai contar com a presença da imprensa e de correligionários. Ele disse o seguinte: fizemos uma escolha com muita serenidade, principalmente ouvindo o povo de Natal. Tenho visitado todos os bairros da cidade. Todas as nossas decisões são alinhadas com as necessidades e expectativas da população. Estou confiante de que nossa escolha trará benefícios significativos para o nosso projeto, é o que destacou Carlos Eduardo. O evento acontece amanhã na sede do PSD, que fica ali em Lagoa Nova. E o vice realmente tudo indica, né, que deverá ser aí o ex-deputado Jacó Jacome do próprio PSD, bancada. Tá fechado, Túlio Lemos? Fechado, né? Alguns políticos gostam ainda de insultar a inteligência alheia. Nem político nenhum ouve o povo, essa que é a verdade. As chapas são fechadas nos gabinetes, não adianta esquerda, direita. Natália foi ouvir o povo para escolher Milcley? Claro que não. Paulinho foi ouvir o povo para escolher Joana? Também não. Assim como Carlos Eduardo não ouviu ninguém para escolher Jacó. Essa é a história real. Assim como o Rafael também não foi ouvir ninguém para escolher Abdon. Essa que é a realidade. Isso é natural no regime democrático, que os partidos conversem, que as articulações aconteçam e que você busca um vice que agrega mais. A gente já falou aqui do vice de Rafael, que é um vice que agrega do ponto de vista do segmento, né, da inclusão, do discurso, da pauta, do tema. O vice de Natália agrega no aspecto político-eleitoral, mas especialmente o político pelo fato de nascer de dentro da federação e, no caso eleitoral, ser da Zona Norte, uma representatividade da Zona Norte de Natal, o vereador Milcley, que trabalha, que atua na Zona Norte de Natal, né? O vice de Paulinho agrega em quê? Agrega pelo fato de ter sido chancelada a escolha pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, e também pelos vereadores, ou seja, agrega nesse aspecto. O vice de Carlos Eduardo, definido aí, Jacó Jacome, agrega pelo segmento. Apesar de não ter mais a força que já teve no passado, quando pai e filho foram eleitos deputado federal, estadual, ambos simultaneamente, com mandatos diferentes, com uma força expressiva na igreja, que é na igreja evangélica. Igreja esta que foi dividida também por mais pai e filho e mais um casal, Albert e Carla Dixon, né? Tô falando da mesma igreja, da mesma congregação, da mesma denominação religiosa, a Assembleia de Deus, que é a maior aqui do estado e a maior de Natal. E aí, nesse aspecto, o nome de Jacó, apesar de não ter mais aquele peso que teve no passado, não deixa de ter um peso positivo para Carlos Eduardo nesse aspecto de vir do segmento, não ter a representatividade do mandato ou da denominação estar abraçando de uma forma mais efetiva e mais oficial, mas tem o peso do segmento. Portanto, dentre os candidatos postos, Carlos Eduardo vai poder dizer que o dele é um candidato do segmento evangélico e ninguém vai dizer o contrário, né? E o objetivo dele foi justamente esse, foi quebrar um pouco mais ou trazer um pouco mais de centro-direita para a sua chapa, a partir do momento em que a chapa dele, desde a última eleição, a candidatura dele ganhou um verniz mais à esquerda pelo fato dele ter votado em Lula para presidente, ter sido candidato de Fátima ao Senado da República e ter votado nela para o governo. Nesse aspecto aí, Carlos Eduardo ficou distanciado e aí terminou dizendo que se arrependia de ter votado em Bolsonaro em 2018, né? Na eleição de 2018, ele diz que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro. Então ele traz alguém agora com a tentativa aí de mesclar um pouco a sua chapa, dar um viés mais de centro mesmo, centro-direita, com a chegada aí de Jacó Jacome, ex-deputado estadual.
Esse anúncio que será feito amanhã com a confirmação de Jacó Jacome como vice de Carlos Eduardo mostra também que Carlos Eduardo, embora lidere todas as pesquisas, ele continua muito sozinho, isolado, porque o vice será do próprio partido dele, do PSD. Então não agrega do ponto de vista de tempo de televisão, de fundo eleitoral. Ele teve que buscar uma solução caseira dentro do próprio partido, porque está com dificuldades de formar alianças. Aliás, na Câmara Municipal também, Carlos Eduardo só tem um vereador. Então mostra realmente a dificuldade que Carlos Eduardo tem de formar grupo, de formar aliança, né, de trair outros partidos, outras legendas, outras lideranças políticas para o seu projeto político eleitoral aqui em Natal. Uma outra coisa que chama a atenção também nesse fim de semana foi uma entrevista que o senador Rogério Marinho concedeu ao Diário do RN, ou foi ao Diário do RN? O Diário foi ontem à tarde, saiu hoje. Isso. Vamos abordar também aqui porque ele destaca que a expectativa, na visão dele, é que o segundo turno de Natal seja polarizado, né? Quem vai para o segundo turno aqui em Natal seriam, na opinião de Rogério Marinho, os hoje pré-candidatos Carlos Eduardo e Paulinho Freire. Então, seria também uma eleição, né, que Túlio Lemos chamou a atenção. Carlos Eduardo votou com a esquerda na eleição passada, chegou a declarar que se arrependeu de votar em Bolsonaro e fazer parte, de certa forma, do bolsonarismo. Com a eleição, se for confirmada esse segundo turno entre Paulinho Freire e Carlos Eduardo, por mais que Carlos Eduardo tente trazer os evangélicos para o seu palanque, como ele vai ser uma oposição à direita, a conservadores, os evangélicos, cuja maioria, né, prefere votar no bolsonarismo e nos políticos mais à direita do que num palanque de esquerda, em políticos aliados à esquerda, vai ficar difícil convencer esse segmento, essa parte do eleitorado. Porque as eleições de 2024 são um degrau para 2026. E em 2026, o prefeito de Natal, sendo Paulinho Freire, estará aliado ao grupo de direita, ao bolsonarismo, né? Ao quem vai ser, se vai ser Bolsonaro o candidato a presidente da República ou se vai ser um Tarcísio de Freitas, por exemplo. Se for Paulinho Freire, existe esse compromisso. Se o prefeito for Carlos Eduardo, Natal não terá esse compromisso, ou o prefeito não terá esse compromisso com esses candidatos à direita. Sobraria na polarização política do país o apoio à esquerda, ao PT, à reeleição de Lula ou alguém que ele indicar. Então, a polarização política, mesmo a Carlos Eduardo trazendo o segmento evangélico, tentando trazer o segmento evangélico para a sua chapa, complica a situação do ex-prefeito. Olha, a questão de Carlos Eduardo, ele tem, é paradoxal a situação do ex-prefeito de Natal hoje, porque ele é o líder de todas as pesquisas realizadas até o momento, cerca de mais de 30 pesquisas realizadas e que foram divulgadas nos últimos 2 anos, ou pelo menos 1 ano e meio de divulgação de pesquisas, incluindo este ano a divulgação das pesquisas já registradas. Ele oscila entre 35 e 40 pontos aí dentro da margem de erro, com uma consolidação da liderança aqui na capital potiguar, mas ao mesmo tempo ele é desprovido de lideranças políticas que ele já teve no passado, né? Quando o líder político ele não tem a liderança, o vereador, a liderança comunitária, um deputado, alguém de mandato, ele busca um discurso que é mais fácil. Eu prefiro a aliança com o povo, né? Essa aliança com o povo, ela é simbólica do ponto de vista verbal, mas na prática todos têm aliança com o povo porque todos recebem voto. A aliança política é outra coisa, de você montar uma estratégia de atrair, agregar vários partidos políticos para o seu bloco, e isso é importante. Você não pode achar que isso não é significativo numa eleição. Não que decida, a gente já teve casos aí em que grupos políticos estiveram extremamente fortes e perderam a eleição.
né? Como o próprio Carlos Eduardo montou um palanque extremamente forte com Vilma, Garibaldi, Agripino, todo mundo naquela época para votar em Fátima, acho que foi 2008, e Micarla ganhou a eleição sozinha, né? Praticamente sozinha. Então, não é o palanque em si, mas o que ele representa e o que ele pode traduzir em formato de votos. E aí há uma diferença entre um palanque inchado com lideranças estaduais, e é importante também isso, mas um palanque que tenha a capilaridade da força das lideranças de base. Aí sim, para a eleição municipal, tem um peso significativo essa situação. Quando eu falo na questão paradoxal, é que Carlos Eduardo, do ponto de vista ideológico, ele não consegue se definir. Ele termina sendo oportunista. Ora, ele está com Bolsonaro naquele momento porque era a onda bolsonarista que estava varrendo o país e ganhou a eleição, mas ele já tinha vindo lá atrás de um voto em Lula, em Dilma, e depois vota em Bolsonaro sem nenhum apego à questão ideológica, sem nenhum tipo de identificação. Ele apenas foi porque estava todo mundo indo e ele achou interessante aquela onda bolsonarista. Como ele não tem identificação, ele não foi beneficiado pela onda que ganhou o país em 2014, em 2018. No caso de 2022, ele migra de partido, ele sai de um partido, vai para um partido que tem um candidato que é Ciro Gomes, mas ele passa a campanha toda driblando a imprensa e chegou ao ponto de dizer, na própria, acho que foi na TV Cabugi, uma das entrevistas, né, ele disse, vocês perguntaram, que era o candidato dele a presidente, e ele disse, vocês querem que eu diga que eu vou votar num candidato e que não é Lula para vocês fazerem o recorte para dizer que eu não voto em Lula, ou seja, ele estava traindo o candidato do partido dele por oportunismo político, né? E aí, quando saiu, foi para o segundo turno, naturalmente, que ele assumiu a candidatura de Lula. E agora chegou a dizer que tinha se arrependido de ter votado em Bolsonaro, justamente para poder se reaproximar do Partido dos Trabalhadores. Pois é, o arrependimento, no caso político, ele fica muito feio. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de votar, de errar, de acertar e dizer, não, naquele momento existiu uma circunstância que me fez votar naquele candidato por isso ou por aquilo e tal, nada demais, né? O arrependimento dele foi para tentar atrair o voto do PT, por isso que é oportunismo. Assim como nesse momento, ele começou falando a respeito de Lula e hoje está parado. Ele não disse nada ainda sobre as lideranças nacionais. Por quê? Porque o grupo político dele, apesar do partido dele ter ministérios, ter a presidente do partido dele, senadora Zenaide Maia, é aliada de Lula, né? Ora ele fala, ora ele não fala. Por quê? Porque quer agradar a todos os segmentos. E dessa forma, do ponto de vista eleitoral, ele pode estar até certo na estratégia dele, mas do ponto de vista político, em algum momento, ele vai ser instado a falar sobre seu perfil ideológico, sua identificação ideológica, sua ligação com a classe política nacional, e aí vai ficar complicado nessa migração que ele fez em vários momentos da sua carreira política, inclusive no início rompendo com a própria família, quando aí ele para de usar o sobrenome Alves, para se distanciar da família, porque naquele primeiro momento ele precisava... trair é muito forte do ponto de vista político, mas ele precisava romper com a família para não votar nos candidatos da família e acompanhar a candidatura de Vilma ao governo em 2002 contra os candidatos apoiados pela família Alves aqui no estado. E a partir daí ele passa a ter uma carreira política mais isolada, ora com a família, ora contra. Ana Karina Castro, ela trouxe um posicionamento aí, falou muito sobre essa questão do tempo de TV e rádio, né? Se a gente tem aí uma chapa puro sangue, né, que deve ser oficializada com Carlos Eduardo e Jacó Jacome, terá menos tempo de rádio e TV. A mesma coisa acontece com Rafael Mota, também puro sangue, né, que como tendo o vice, né, o José Abdon. Aí eu trago para vocês a importância de quem vai trabalhar, por exemplo, o marketing, principalmente desses candidatos, é fundamental na escolha. Aí eles vão ter que utilizar da rede social e de um bom trabalho de divulgação.
Já tem marqueteiros aí definidos, Túlio Lemos? Assim, hoje a gente viu na coluna da jornalista Thaisa Galvão falando sobre Rafael Mota ter fechado com Wagner Araújo para comandar aí o seu marketing. Essa informação realmente já está fechado? Carlos Eduardo também, você sabe de nomes? Como é que estão os bastidores em relação a isso? Tá fechado. É uma agência, na verdade, do filho de Wagner, que é Douglas Araújo, mas que Wagner participa também. Ambos participam e Wagner é uma figura de extrema competência, um formulador nato, ele é extremamente antenado, técnico, produz um discurso viável, ele é um técnico extremamente respeitado, então ele vai. E a gente falou desde o início aqui, Rafael tem um perfil muito leve, né? Rafael Mota, deputado federal, fez um mandato aí exitoso do ponto de vista de conteúdo. Agora, quando se chega para esse momento, aí eu volto ao que Ana Karina estava falando mais cedo, quando você vai fazer o desenho de um mapa ideológico, onde é que fica Rafael? Rafael fica no centro-esquerda, um pouco mais à esquerda, inclusive, do que o próprio Carlos Eduardo, quando se colocava de maneira a ter votado em Lula. Então, nesse caso do perfil ideológico, Rafael teve essa situação de ter sido candidato, que votou em Lula, que apoiou, depois migra, vai ser secretário do adversário do PT, do adversário de Lula, do adversário de Fátima, que é Álvaro Dias. E aí ele termina nessa migração, perdendo um pouco da sua identidade, do ponto de vista até político, não só ideológico. Ele sai da esquerda e vai para a direita, né? Ele foi para ser secretário do coordenador da campanha de Bolsonaro, tendo sido candidato, brigando na campanha para dizer que era o candidato de Lula a senador, na chapa com Fátima, né? E ele brigou muito com Carlos Eduardo para assumir esse protagonismo de ser ele que votava em Fátima e votava em Lula, e Carlos Eduardo não podia dizer que votava em Lula, pelo menos no primeiro turno. Então, Rafael é leve, como eu já falei, é carismático, tem um bom discurso, faz um corpo a corpo muito bom, né? Esse trato pessoal da visita, da conversa, então ele fechou aí sim com essa agência comandada por pai e filho, no caso Wagner Araújo e Douglas Araújo, que ambos já fizeram algumas campanhas. Você falou em Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, não temos ainda a definição, já tem a Já definição tem, de quem tem é a o definição. marqueteiro de Carlos Eduardo? Então, revele, Túlio Lemos. Agora. O marqueteiro de Carlos Eduardo é Igor Paulin. É o marqueteiro de Carlos Eduardo, de onde São vem? Paulo, com vitórias expressivas, inclusive aqui no Nordeste. Ele venceu com Raquel Lira o governo de Pernambuco em 2022, venceu com João Henrique Caldas, que é o JHC em Maceió, a prefeitura 2020, JHC, que é um dos prefeitos mais bem avaliados do país, e vai para a reeleição agora. Ele jornalista, consultor em comunicação, faz marketing político há muito tempo. A informação que a gente tinha era justamente que ele teria vindo de São Paulo. Na verdade, eu não sei se ele é de São Paulo ou é nordestino, mas ele veio, a indicação dele foi de Kassab, foi do partido, da cúpula do Partido Nacional, Igor Paulin, que vai comandar o marketing de Carlos Eduardo. E aí, ele tem em suas mãos um acervo muito importante. Carlos Eduardo foi prefeito durante 4 vezes, 14 anos governando a cidade. Não foram 4 mandatos integrais, mas foram 4 vezes administrando a cidade. Ou seja, para o bem e para o mal. Naturalmente que o marqueteiro vai pegar o suprassumo de tudo que foi de positivo da gestão de Carlos Eduardo, e ele tem o que mostrar naturalmente. Ele vai pegar a parte positiva das gestões de Carlos Eduardo e vai mostrar. E Natal, de certa forma, é uma cidade conservadora no sentido de não buscar muitas mudanças assim, mais agressivas. Ele vai mostrar para o natalense, naturalmente, que a volta de Carlos Eduardo
é algo que trará tranquilidade, porque Carlos Eduardo foi um bom prefeito. Por outro lado, a oposição vai mostrar que Carlos Eduardo tem as contas reprovadas, que teve uma série de erros da gestão, que usou o dinheiro do fundo previdenciário, que quase ficava inelegível por conta disso, que tem uma série de problemas do ponto de vista até judicial, né, nesses mandatos que ele teve na prefeitura de Natal. Então, política é isso. O marqueteiro dele vai mostrar o lado positivo e os adversários vão apresentar o lado negativo e dizer: esse cara não merece um 5º mandato à frente da prefeitura de Natal, por isso e aquilo. E aí vai ser quem convencer melhor o eleitor é que vai se dar bem na sua retórica. E por que o marqueteiro é tão importante, principalmente aí para esses 2 pré-candidatos que Túlio Lemos já citou aqui? Porque, como já dissemos, eles estão lançando chapa puro sangue e eles não têm coligação, pelo menos não por enquanto, né? Então o tempo de TV, de rádio, o fundo eleitoral é bem mais enxuto. Verdade. Se compararmos aos outros pré-candidatos, principalmente a pré-candidata Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores, e ao pré-candidato deputado Paulinho Freire, do União Brasil, porque essas 2 pré-candidaturas são pré-candidaturas de um palanque robusto, ou seja, uma coligação com várias legendas importantes na sua base de sustentação. Então, Natália Bonavides também, então, o marqueteiro de Rafael Mota e o marqueteiro de Carlos Eduardo vai precisar ser muito criativo para saber utilizar seu pouco tempo de televisão, seu pouco tempo de campanha eleitoral. Capacidade de síntese. Síntese, exatamente, porque o tempo vai ser muito reduzido. O marqueteiro... Isso aí, só um parênteses, Karina, e isso aí, nesse aspecto, é um prejuízo principalmente para Carlos Eduardo. Para Rafael nem tanto, mas para Carlos Eduardo é um prejuízo enorme. Por quê? Porque ele precisa de tempo para poder mostrar o que ele fez enquanto prefeito. Quando ele tem um tempo reduzido e os adversários têm um tempo maior, quer dizer, ele termina no prejuízo. Pois é, marqueteiro de Natália Bonavides, a gente já até citou aqui na bancada. Bruno Oliveira que tem uma larga experiência já em campanhas petistas, em campanhas da esquerda. Bruno Oliveira que já trabalhou na campanha da governadora Fátima Bezerra, já trabalhou na campanha do senador Jean Paul Prats. Ele também foi criador da ação viral adulador de Lula. Então, assim, já é um político acostumado a fazer campanhas para políticos de esquerda. Ele, entretanto, vai se dividir em 2 campanhas. Ele vai fazer a campanha de Natália Bonavides como marqueteiro aqui em Natal e também da professora Nilda em Parnamirim. Então, Bruno Oliveira é o marqueteiro da deputada pré-candidata Natália Bonavides. Paulinho Freire vai ter como marqueteiro Alexandre Macedo, um marqueteiro conhecido aqui no Rio Grande do Norte, conhecido por não perder eleições, inclusive, né? Por ser muito assertivo, a competência e o talento de Alexandre Macedo, seu histórico mostra Alexandre Macedo. Eu não lembro de nenhuma campanha conduzida por Macedo em que ele não obteve êxito. Então, realmente é um marqueteiro que faz toda a diferença numa campanha eleitoral e estará ao lado do pré-candidato Paulinho Freire. E a receita, inclusive eu estava conversando com um político recentemente, essa receita, apoio do prefeito em exercício, mais o marketing de Alexandre Macedo, essa junção, né, esse tempero nunca foi derrotado em eleições municipais aqui em Natal. Olha, começando... essa dobradinha, digamos assim. Só uma observação aqui da nossa produção, que está dizendo que quem vai fazer a campanha da professora Nilda é a agência de Nilda, é a 2HC. Ela que estaria à frente aí da campanha da candidata em Elito Honorato. Mas a gente conversou com o Bruno Oliveira, ele também está atuando na comunicação da professora Nilda. Ele confirmou isso pra gente, pra mim e pra Túlio Lemos, pessoalmente. Perfeito. Bom, e sobre essa situação aí dos dois, do marketing aí de Natália, Karina já falou, realmente ele vai ter tempo e tem recursos para trabalhar Natália. E qual é o problema hoje de Natália? É uma situação que o marketing vai ter que fazer um trabalho de atração do eleitor de Lula,
né, sem perder o que não está satisfeito com a governadora Fátima Bezerra, né? Então, Lula aprovado, Lula com uma capacidade de transferência de voto, ele vai ter que falar para esse eleitor, convencer esse eleitor a votar em Natália, sem perder a situação local, que é a governadora Fátima Bezerra, que está inquestionavelmente reprovada aqui pelo eleitorado de Natal e que tem suas dificuldades naturalmente. Diga, Karina. Teve mudança mesmo no marketing da professora, Nilda. Era Bruno Oliveira, o mesmo marqueteiro da deputada Natália Bonavides. Foi dispensado. Mas a informação que nós tivemos agora é que ele foi dispensado. Demitido, dispensado. Foi. Pois é, feito aí o registro. Problemas no marketing da professora Nilda em Parnamirim. Pois é. Bom, e falando sobre Alexandre Macedo, na realidade, Macedo, na última eleição, ele tem uma vantagem que nenhum dos demais marqueteiros tem. Ele conhece todos, mas especialmente ele foi marqueteiro de Carlos Eduardo, né? Como candidato vitorioso, foi marqueteiro de Carlos Eduardo enquanto gestor vitorioso que se reelegeu, então ele conhece Carlos Eduardo como ninguém, conhece na oposição, conhece no governo, conhece no poder e conhece fora do poder. Na oportunidade em que Carlos Eduardo se distanciou do seu marqueteiro original, que era Alexandre Macedo, coincidência ou não, ele perdeu a eleição, foi a última, foi 2022, que Alexandre Macedo fez o marketing de Rogério Marinho e não de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ficou sem Alexandre Macedo. Vai-se para uma campanha em que Alexandre Macedo, conhecendo todos os jeitos e trejeitos e detalhes do seu ex-cliente, né? Ele tem, como um treinador de futebol que conhece o malabarismo, conhece as manhas, conhece trejeitos, conhece dos seus jogadores, e quando ele passou ele vai para outro time, ele não perdeu aquela visão crítica daquela situação. Então ele tem a análise tática e técnica de Carlos Eduardo, como se comporta, o que é que vai utilizar. E aí, Alexandre Macedo, de todos esses marqueteiros que foram citados aí, é realmente o que coleciona mais vitórias em Natal, coleciona vitórias também em campanhas estaduais, mas na Prefeitura de Natal é o marqueteiro com o maior número de vitórias, indiscutivelmente. Então ele conhece o eleitorado de Natal, ele sabe como trabalhar, vai ter aí essa situação que termina hoje. Karina fala de ter o apoio do prefeito. É positivo e é negativo, porque quem não gosta do prefeito tende... Estou falando da casadinha, né? Essa casadinha, Alexandre Macedo, como marqueteiro... Tendo a prefeitura e um candidato. Tendo a prefeitura, o prefeito em exercício, né? Na sua base de apoio. Aqui em Natal, nenhum candidato perdeu com essa dobradinha. Eu acho que o maior cabo eleitoral de Carlos Eduardo contra Paulinho e contra Álvaro Dias é São Pedro. Se chover até a eleição, é um desastre para a gestão Álvaro Dias. Caso contrário, e aí a gente tem a mudança do foco em si, vai ter a eleição, vai ter a campanha, vai ter a movimentação de campanha, vão ter as inserções, vai ter aí, nós vamos ter os efeitos positivos e negativos de cada situação. Então aí, passando aí um panorama geral no marketing, nos marqueteiros e nos candidatos aqui à eleição em Natal. E a gente segue aqui com eleições agora em Parnamirim. O Podemos realizou nesta segunda-feira a convenção partidária que deliberou aí sobre a coligação majoritária e escolha aí dos nomes e números dos candidatos da legenda que irão disputar as eleições municipais este ano. O partido confirmou que seguirá com o PL, né, que tem como chapa anunciada os pré-candidatos Salatiel e Homero. A convenção foi convocada e liderada pela presidente municipal, professora Francisca Henrique, e contou com a presença aí do secretário-geral estadual, Leandro Rocha, representando o diretório estadual. Os convencionais se reuniram no ginásio de esportes do colégio PH3 em Santos Reis. Na nominata proporcional, Podemos, que tem como principal liderança estadual o senador
senador Stevenson Valentim lançará aí 20 candidaturas à Câmara Municipal de Parnamirim, sendo 14 homens e 6 mulheres, não é isso, Ana Karina Castro? É um apoio importantíssimo que a chapa dos pré-candidatos Salatiel e Homero recebe em Parnamirim. O partido Podemos do senador Stevenson Valentim é hoje considerado uma das maiores lideranças políticas aqui do nosso estado, e o partido fechando aí esse apoio, esse acordo, formando a coligação, fortalece sim esse projeto político do apresentador Salatiel e do ex-secretário Homero Greck. Muitas coligações na verdade, convenções vêm acontecendo no interior do estado. Esse fim de semana nós tivemos algumas, inclusive no interior, que a nossa audiência é muito forte também no interior do estado, Alto Oeste. O Leonardo Rego abriu definitivamente, né, nesse final de semana, sua nova caminhada para retornar à Prefeitura de Pau dos Ferros. Teve aí a sua candidatura homologada na convenção do PP. O candidato apresentou algumas de suas propostas para o 4º mandato que pretende exercer à frente do município, e seu vice, o advogado e empreendedor Davi Pereira, do PL. Participaram do evento o deputado federal João Maia, que é presidente estadual do PP, o prefeito de Natal Álvaro Dias, do Republicanos, os deputados estaduais Adjuto Dias, do MDB, e doutor Queginaldo, do PSDB. O ex-deputado estadual Getúlio Rego, além de outros prefeitos, vice-prefeitos e lideranças da região oeste. Leonardo conta também com os apoios dos senadores Rogério Marinho, do PL, Stevenson Valentim, do Podemos, e do deputado federal General Girão, também do PL. Eles não puderam participar da convenção, mas enviaram vídeos que foram exibidos durante o evento. Túlio Lemos. Mudança no quadro lá em Pau dos Ferros. Você vê aí de uma eleição para outra, né? O mais significativo, a mudança mais significativa é o fato do União Brasil, presidido pelo ex-senador Zé Agripino, que tinha uma aliança e uma amizade de mais de 40, 50 anos com a família Rego, especialmente o pai de Leonardo, Getúlio Rego, e União Brasil está contra a candidatura de Leonardo lá em Pau dos Ferros. Por outro lado, você tem uma situação em que Mariana, que tem uma relação com o senador Rogério Marinho, votou em Rogério na eleição passada para senador, mas votou também em Fátima para o governo. E agora Rogério está no palanque de Leonardo. Nesse caso aí, está com o PL lá, indicando o vice, está no palanque de Leonardo. Olha, essa é uma das eleições mais disputadas do estado. O foco lá em Pau dos Ferros, até pelo perfil, né? Ambos são bons candidatos em termos de perfil, em termos de discurso, de carisma, de corpo a corpo, de história. Ou seja, é uma eleição muito difícil. Leonardo já esteve aqui, inclusive, na nossa bancada, fala muito bem, né? Tem um discurso muito encaixado, tem uma história, tem uma trajetória, né? A menina, a Mariana, também é muito boa nisso aí, boa no corpo a corpo, boa no carisma, boa no discurso, né? Então, os dois vão fazer aí uma das disputas mais acirradas do estado, com certeza. Lideranças estaduais de vários partidos aí estão se dividindo entre uma situação e outra. No caso de Mariana, o apoio ela perdeu esse apoio do PL muito mais por uma questão de futuro do que de presente. Ontem, pelo menos, eu tive, por exemplo, com o senador Rogério Marinho, e ele falava justamente, gosta muito de Mariana, né? Votou nele, inclusive, faz uma boa gestão, mas 2026 não há espaço para o mesmo palanque. Então, há algumas situações que precisam ser resolvidas agora, outras não, mas há alguns casos em que ou se resolve agora, ou mais adiante vai se complicar, vai haver um conflito. Nessa última eleição, esse conflito não foi tão forte e beneficiou o próprio Rogério, com a chapa Farinho, Fátima Bezerra, Rogério Marinho, né? Nós tivemos aí N cidades que votaram, lideranças que votaram desse jeito e elegeram os dois absolutamente conflitantes e divergentes, cada um de um lado. Mas né? Esse foi o erro, né, detectado, digamos assim, pelo hoje secretário-geral do PL, o senador Rogério Marinho, em relação à eleição de Bolsonaro.
Por quê? Porque prefeitos aqui no interior, em vários pontos do Brasil, eles não assumiram a bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Acabaram se dividindo, votando em Rogério para agradar a parcela do eleitorado de direita, inclusive tentando retribuir, né, o que o governo Bolsonaro teria feito para ajudar as prefeituras, os prefeitos, os estados, mas do ponto de vista de não se comprometer politicamente, como a governadora Fátima trazia o nome de Lula para a campanha e o lulismo no Nordeste é muito forte, o eleitor ainda é muito ligado ao nome de Lula, os prefeitos lavaram as mãos, pediam voto para Rogério, mas não pediam voto para Bolsonaro e acabaram votando na governadora Fátima justamente para atrair aí esse eleitor mais lulista. O que o senador está dizendo é que nas eleições de 2024 precisa fortalecer os palanques para 2026. Então, se tem um prefeito ou um candidato que em 2026 não vai votar na direita, no Bolsonaro ou no candidato que vai substituir Bolsonaro, então esse prefeito que não tem essa definição clara e pelo contrário, né, tem mais aproximação com a esquerda, esse prefeito não vai receber o apoio do PL ou do próprio senador Rogério Marinho nas eleições de 2024. Em algumas situações, ele até está liberando o PL para apoiar, formar as nominatas proporcionais, anunciar um apoio, mas o apoio formal do próprio senador subir num palanque de um candidato que em 2026 vai estar aliado à direita, Rogério Marinho já tem anunciado que isso não deve ocorrer. Duas situações que chamam a atenção em relação à entrevista que nós fizemos com Rogério Marinho foi justamente a situação de São Gonçalo do Amarante, em que o PL não tem candidato. Ele disse que estou entre a Cruz e a Caldeirinha. Não vai para São Gonçalo, não tem candidato a prefeito. Por quê? Porque o prefeito é candidato à reeleição e é do PT. O adversário do Heraldo Paiva. O adversário do prefeito é Jaime Calado, ex-secretário do governo do PT, cuja esposa é senadora Zenaide e aliada de Lula. Ou seja, para onde for, dá errado, nesse caso aí. Então, é uma situação curiosa de uma das cidades mais importantes do estado, mas que o PL não construiu um nome, e aí Rogério até revelou uma situação que foi oferecido para o deputado federal Sargento Gonçalves ser candidato a prefeito pelo PL lá em São Gonçalo, ele não aceitou. Foi oferecido também para Terezinha Maia, deputada estadual do PL, para ser candidata, mas Terezinha alegou que poderia ter problemas do ponto de vista judicial, que é aquela situação que ela viúva de Paulinho. Que o marido era o prefeito. Era o prefeito e tal. Então não aceitou, eles ficaram sem a opção. Um outro ponto também que chamou a atenção é justamente o fato do senador Rogério Marinho fazer. Ele disse que conversou com o deputado estadual, o Coronel Azevedo, sobre aquela situação do posicionamento a partir de uma resolução tomada nacionalmente pelo PL e também do ponto de vista local por ele, Rogério, presidente do PL aqui no estado. O que é que foi dito? Em Natal, o PL não tem candidato, apoia um candidato. A resolução deixa claro que as sanções, as punições seriam para a situação em que o PL esteja candidato ou candidato a prefeito ou esteja na chapa como vice. No caso de Natal, não há essa situação. O que é que ele disse para Azevedo? Você vai votar em quem? Se for votar em Carlos Eduardo, que votou agora em Lula, vai se explicar para o seu eleitorado, né? Não vai ter sanção em Natal. Agora, Parnamirim é diferente. Parnamirim é um candidato do PL, né? Que vai concorrer, é majoritário, é uma cidade importante e caso haja alguma migração, algum movimento de parlamentares, daqueles que são detentores de mandato, para outras candidaturas, aí eles vão para o Conselho de Ética, com risco até de expulsão do partido, foi o que disse o senador Rogério Marinho. Quanto ao deputado federal General Girão, já está mais dentro da situação partidária, entendendo realmente qual é o aspecto partidário que Rogério está puxando para o PL. Eu acho que tem um outro ponto aí que deverá ser o divisor de águas nessa situação toda, é a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui ao Rio Grande do Norte. Rogério nos disse ontem que pretende fazer uma grande movimentação aqui na Grande Natal,
né? E também saindo daqui, pegando a 304, indo até Mossoró. Então quer usar aí a presença de Bolsonaro aqui. Ele citou bem os dois municípios, Jussara em Extremóis e Salatiel em Parnamirim. E de lá sai passando pela cidade onde tiver também o pessoal que seja ligado. Encerrando em Mossoró, com o reforço à candidatura de Genivan Vale, também do PL. E aí, quando eu falo... definida já essa data também, né? Estão acertando os últimos detalhes, mas a expectativa é que o ex-presidente Jair Bolsonaro inicie a campanha eleitoral municipal nacional aqui no estado do Rio Grande do Norte. A vinda dele seria no dia 15 de agosto e ele ficaria aqui no dia 16 com essa agenda que incluiria esses 3 municípios, Extremóis, Parnamirim e Mossoró. Ou seja, a largada das campanhas políticas, primeiro dia de campanha nacional de Jair Bolsonaro seria no Rio Grande do Norte, aí mostrando essa força aí do próprio senador Rogério Marinho. E aí eu falei sobre essa questão aí, quando eu falei sobre esse momento de ser o divisor de águas, é que naquele momento da vinda de Bolsonaro, certamente que Azevedo, Gonçalves, Girão, certamente vão definir suas posições. Tem novidades aí do deputado estadual Coronel Azevedo. Fiquei sabendo que já tem novas definições em relação a apoios. Por exemplo? Aguarde. Agora, Aguardemos. certo mesmo é que ele está fechado para 2026 com o senador Stevenson, né? Ambos. Pelo menos foi o que diz aí o Diário da RN. A dobradinha, né? Rogério Marinho e Stevenson, tá 2026. Fechada, 2026. Fechado em 2026, e eles estão fazendo questão justamente de fazer o maior número de cidades possível de estarem juntos. Porque aí cria uma afinidade entre os dois, entre o eleitorado dos dois, até porque Rogério e Stevenson têm um perfil absolutamente diferente, né? São perfis bem diferentes e que um precisa do outro nesse aspecto aí. Steve passou a fazer mais política, passou a conversar com a classe política, aí aos municípios. Então, eles estão definindo essa posição. E aí é onde entra, a partir desse entendimento dos dois, é que nós já tivemos consequências de situações. Por exemplo, Mossoró. Stevenson até poderia ter ficado com Alisson, com a reeleição do prefeito Alisson Bezerra. Não ficou para acompanhar Rogério. Parnamirim, o Podemos já fez ontem esse movimento, essa convenção, para acompanhar Salatiel, candidato, de Rogério, candidato do PL. E Stevenson deverá também anunciar o seu apoio. Assim como outras cidades em que uma dificuldade ou outra, o caso de Natal, por exemplo, Stevenson era meio arranhado com o prefeito Álvaro Dias, mas com a candidatura de Paulinho fez com que houvesse uma unidade aí de todo o grupo. Isso tudo pensando naturalmente em 2026, e aí eu perguntei, né, ele falando dessa situação dele de Stevenson, governo e Senado, como é que seria mais adiante, eu disse, há espaço para Álvaro Costa Dias nesse grupo? Eles, claro que sim, que há espaço para Álvaro numa eventual eleição em 2026, nessa composição majoritária, até porque nós teremos 2 vagas para o Senado, né? São 2 vagas, é a renovação de 2 vagas para o Senado da República. Então, ele disse que há esse espaço para o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que atualmente está no Republicanos. Em 34,7% das cidades do Rio Grande do Norte, há mais eleitor que morador. Pois é, o número de eleitores de 58 municípios superam aí do nosso estado, supera a população local e dos 67 municípios do Rio Grande do Norte. Olha esse número então, Túlio Lemos e Ana Karina Castro. A Corregedoria Regional Eleitoral do TRE informou que o simples fato de termos no Rio Grande do Norte municípios com a quantidade de eleitores maior do que habitantes não se configura por si fraude eleitoral. É verdade, porque muitas vezes o eleitor, ele troca ele vem trabalhar, vem morar em Natal, por exemplo, na capital, ele é do interior, vem morar aqui na capital para trabalhar, mas ele mantém o vínculo com o seu município, os jovens, por exemplo, vêm fazer universidade, vêm estudar, vêm trabalhar, mas os pais continuam morando no interior, então eles voltam para votar no interior, então não necessariamente significa fraude, é preciso apurar.
Túlio Lemos? É no mínimo esquisito, realmente. É esquisito porque você tem um número de habitantes, né? E tem o eleitorado maior do que o número de habitantes. Na realidade, quando vocês, nesse aspecto aí de estudar fora e tal, essa parte aí dá para ser captada pelo censo. Se você só estudar fora, mas na casa tem tantos habitantes ali. O fato é que há realmente eleitores, e esse é o principal problema, não sei se dessas cidades, mas um problema é que há eleitores que não têm afinidade com aquele município e mesmo assim votam lá. Às vezes vende o voto, às vezes é por uma amizade, isso ou aquilo, mas não tem afinidade nenhuma, não sofre os problemas daquele município, nem se beneficia dos serviços e nem ajuda também. Por isso que precisa apurar, porque muitas vezes acontece do candidato não ter votos suficientes no município e acabar regimentando eleitores, pedindo para transferir o voto para um município para que ele tenha o respaldo desses votos transferidos. É diferente da situação de pessoas que moram no município, que é a família do município, que tem aquela tradição no município e que se muda, vai morar em outra cidade, mas quer manter aquela tradição, quer continuar votando no município e tendo ali, preservando, mantendo as suas